Vamos hoje, junto com um pai e uma filha, acompanhá-los junto a uma vingança contra uma indústria farmacêutica. E aí, já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes da gente entrar mais a fundo nessa aventura, nesse suspense, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Justiça em Família pertence ao catálogo da Netflix e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. O personagem Ray Cooper havia perdido sua esposa para o câncer. Eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu falar a doença errada. Porém, antes de perder ela, havia se surgido uma esperança, uma luz de esperança de que era possível sim salvá-la. Mas o remédio acabou sendo barrado e a esposa dele acabou falecendo. A partir daí, Ray vai atrás de vingança junto com sua filha. Então nós já acompanhamos essa história já vendo como que vai ser toda essa questão de justiça em família. O interessante desse filme, gente, é que ele começa de um jeito bastante peculiar. Nós encontramos o Ray, que é o nosso querido ator Jason Momoa, em cima de um teto de um estádio de beisebol ou de futebol, em que ele está fugindo da polícia. E a mulher, a policial, vira e fala: acabou, não tem pra onde ele ir. E quando você para, você vê ele e daí ele se joga daquele teto pra água, pro rio que estava lá. Aí a história volta e a gente começa a acompanhar realmente o que aconteceu para ele chegar até aquele ponto. Então é interessante isso, em que nós vemos a história que ele perde a esposa e ele ainda tem a filha ainda é jovem e ele quer a todo custo justiça contra essa indústria farmacêutica que acabou barrando o remédio que poderia salvar a vida de sua esposa por vamos dizer assim, um capricho. Na minha opinião, eu acho que seria muito mais uma questão de capricho para que conseguissem ganhar mais dinheiro. E a gente acompanha a questão de que ele planeja, faz todo um plano para conseguir essa vingança, até que finalmente encontra um cara que pode lhe dar pistas sobre essa questão do remédio ser barrado. Porque no momento em que o remédio foi barrado, ele deu uma entrevista, o dono da farmacêutica, explicando, e o personagem do Jason Momoa, que é o Ray, ele disse que ele iria caçar esse cara até os últimos fins da sua vida por vingança. Então a gente vê eles fazendo todo esse plano para achar um modo de se vingar dessa indústria, para querer realmente uma justiça, pois não somente a esposa dele, como outras pessoas também acabaram passando pela mesma situação, perderam algum ente querido pelo fato da empresa não liberar esse remédio. Então quando ele acha alguém que dá informações, é que a gente tem toda a história, porque ele acaba sofrendo um acidente e a gente pensa assim já no começo: calma, gente, isso não é um grande spoiler, meu Deus, ele morreu. Mas não, daí a gente encontra ele novamente com a filha, e a filha implorando para que ele parasse com essa questão dessa vingança, gente. Então é interessante isso, porque a gente já vê aquela tensão já no começo do filme, em que a polícia tá pegando ele, e daí volta no tempo começando a explicar o que realmente tá acontecendo, como é que ele chegou, vamos dizer assim, como é que ele começou a ir pra esse caminho pra parar lá, e daí de repente ele sofre um acidente no trem, e daí você pensa que, meu Deus, o personagem morreu, mas não, a gente vê que ele tá bem, que ele tá vivo. Então é bacana isso, quando você vai vendo toda a questão de como ele vai trabalhando com essa parte da vingança, sempre levando a filha junto. Tecnicamente, a filha na verdade quis ir junto, porque ele não queria que ela se envolvesse nessa história, porém ela
acabou entrando junto, porque na cabeça dela ela achava que conseguiria mudar o pensamento do seu pai, mudar aquela questão de ele esquecer a vingança que queria a todo instante e eles seguirem a vida juntos, relembrando apenas da imagem de sua querida mãe e esposa. Mas a gente vê que não é bem assim. A todo instante a menina sempre tenta dar um jeito de fazer com que ele desista, e você vê em vários momentos do filme até a questão de que quando começa a rodar toda essa questão da vingança e o cara em que ele havia ameaçado, a história vai se tomando um novo rumo e a menina começa a entrar em contato com a polícia, gente. Então você vê aquela questão de que ele vê que na verdade não existe, o cara não era só culpado, existem coisas muito mais além dessa história, que é aquela questão, ele era apenas uma marionete, gente. A gente vê isso no filme, que o cara que controlava a indústria farmacêutica que barrou esse remédio era apenas um peão em uma história muito maior. Então a gente vai se envolvendo nessa história, gente, cada vez mais, querendo entender o que realmente está acontecendo, quem são os verdadeiros culpados por trás dessa questão de barrar esse remédio. E você vê realmente uma justiça em família. Então é interessante isso, o modo como ele vai te envolvendo, o modo como ele vai te pegando de jeito, e certos pequenos detalhes do filme nos dando um caminho, uma direção para mostrar qual é o verdadeiro significado de toda aquela história. Então é isso que eu acho que mais interessante do filme. Sim, Justiça em Família é um filme violento, bem violento. Nossa, não é assim, nossa, estupidamente violento, mas é violento, tá, gente? Porém, ele tem um quê de suspense e mistério que envolve o telespectador maravilhosamente, que é uma coisa que existem certas cenas que é a Rachel, a filha dele, em que você fica se perguntando por que em alguns momentos o personagem se dirige somente a Rachel e não ao Ray, que é o pai dela, e você começa a se questionar. Então vai indo, quando você chega no meio do filme, ele vai te direcionando para um caminho que você pensa que está seguindo, até chegar à parte do estádio, em que finalmente nos revela quem é o verdadeiro culpado por trás de toda essa história, tanto a vingança quanto a questão de barrar o remédio para curar essas pessoas que têm câncer. E novamente a Netflix consegue nos entregar um final surpreendente, exatamente como foi o caso de A Espreita do Mal, exatamente como foi a questão de A Mudança Mortal. A diferença só deste filme Justiça em Família para os outros dois é que realmente ele não vai envolver uma parte sobrenatural, e sim somente aquela questão do suspense, do mistério, e você tentando a todo um instante querendo descobrir quem é o verdadeiro culpado por trás de tudo isso. Então assim, gente, quando você começa a assistir esse filme, eu vou ser bem sincera, ele é do começo ao fim uma coisa bem envolvente, que você fica naquela tensão querendo, meu Deus do céu, quem será o verdadeiro culpado? O que realmente está acontecendo? Por que em determinados momentos o vilão, vamos assim dizer, se dirige especificamente para a Rachel e não para o Ray? Então é muito bom mesmo. Aí quando a gente volta para aquela cena do começo do filme, voilá, nós temos uma surpreendente revelação que eu falei para minha mãe, não, eu não acredito. Realmente a Netflix sabe como trabalhar os filmes dela. Ela não continuou naquele nível de que vamos a uma coisa meio suspense, sobrenatural, de que tem alguém morando na casa, que é isso, os dois primeiros filmes que eu falei pra vocês, mas ela continuou com aquela questão de suspense. Você está indo numa linha de desenvolvimento a todo custo e no final você recebe um baque muito grande. Não, eu não esperava isso. Exatamente como foi a questão de Clickbait, que nos entrega um final surpreendente. Então assim, quando nos é revelado uma parte
importante da história, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se encaixar. Então assim, gente, é muito interessante esse filme. É fantástico, é claro, ainda nós temos um ator esplêndido e maravilhoso, que é o Jason Momoa, que é muito lindo, né? Então assim, é maravilhoso o filme, porque ele te prende do começo ao fim, você fica a todo um instante naquela tensão. Meu Deus do céu, quem é o verdadeiro culpado? O que realmente está acontecendo? E nós vemos que sempre vai existir alguém maior por trás de uma trama muito grande. Então eu acho que esse filme, além de ter um suspense fantástico, nos entrega isso. Sempre vai ter alguém bem maior envolvido nessas questões financeiras, questões de remédio e tudo. Então se você ainda não assistiu Justiça em Família, assiste, gente. Eu tentei dar o mínimo possível de spoilers, por favor, me desculpem por isso, porque a parte mais emocionante desse filme é realmente o final, quando ele te entrega o grande finale da história toda. Você fica de queixo caído. Então vai lá no catálogo da Netflix e assiste, porque vale muito a pena mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Justiça em Família, o que você achou de toda a reviravolta que esse filme nos entrega? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Por favor, não revelem o final do filme aqui embaixo, gente. Eu imploro, porque daí perde toda a questão do suspense. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!